porque Jesus tem uma palavra para o meu e o teu coração. Aleluia, eu orava ao Senhor na madrugada, pedindo uma palavra ao Senhor para o meu e o teu coração. Aleluia, e naquele momento que eu tinha terminado a oração, Deus ainda não tinha me dado a palavra. Aí eu peguei, deitei e falei: Senhor, eu vou deitar aqui nesse chão aqui e vou esperar o Senhor me dar a palavra. E fiquei ali no chão, deitado, esperando. Aleluia, e o Senhor, aleluia, Ele me levou a um sono, e lá eu ouvia o Senhor dizendo: abra a palavra em Lucas 14. E eu falei: meu Deus, eu vou até escrever para mim não esquecer. E eu achei que eu estava acordada, mas eu não estava acordada, igreja. Eu estava dormindo, aleluia. E de repente eu falei: eu escrevi. E aí eu abri o olho, eu vi que eu estava no chão. Eu falei: meu Deus, eu preciso escrever. Aí peguei a caneta aqui que já fica perto da bolsa e escrevi assim, rabisquei e apaguei. Quando eu levantei, eu falei: meu Deus do céu, Jesus, o Senhor, eu lembro que o Senhor tinha me dado uma palavra. Aleluia, onde foi essa palavra? Eu falei: não, eu escrevi, deixa eu olhar. Quando eu vi só uns rabiscos assim, mas estava lá, Lucas 14. Aleluia. Então, igreja, a gente tem que estar na vigilância. E o Senhor, aleluia, quando Ele dá uma palavra, Ele sabe o que Ele quer falar comigo e contigo. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, abra as vossas Bíblias em Lucas, aleluia, no capítulo 14. Aleluia. E Deus vai nos direcionar, aleluia, a tua palavra. Aleluia. Quero ler só os primeiros versículos para a igreja. A partir do verso primeiro, que diz assim: aconteceu no sábado que, encontrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles e o estava observando, e eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? E eles, porém, calaram-se. E tomando, aleluia, o curou, o despediu e disse-lhe: qual será de vós o que, caindo-lhe no poço em dia de sábado, o jumento ou boi, e não tire logo? E nada lhe podia replicar sobre isto. Toma teus assentos, glorificando ao nome do Senhor. Aleluia. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Jesus, Ele traz uma palavra para o meu e para o teu coração, uma palavra gloriosa, aleluia, para mim e para ti crescer debaixo da graça e do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E quando eu atentei os meus olhos, abri a Bíblia e comecei a meditar, e disse: Senhor, a tua palavra, onde o Senhor quer que eu ministre a tua palavra, aleluia, é nesta palavra, aleluia. E de repente o Senhor dizia no meu coração, dizia assim, ó, lê tudo. E aleluia, eu comecei meditando a palavra do Senhor, e através desta palavra, aleluia, o Senhor dizia no meu coração: não somente esta, mas a palavra, ela é andamento uma da outra, aleluia. Então, amada igreja do Senhor Jesus Cristo, aleluia, Jesus primeiramente ele se encontra naquela casa, aleluia. Jesus traz para mim e para ti, não há tempo certo para a cura, para o trabalhar dele, mas quando ele quer agir, não precisa ser no sábado, não precisa ser no meio de semana, não precisa de hora marcada, só basta tu crer, aleluia, no agir do Senhor e saber quem é a autoridade, quem é que faz, quem é que muda o cenário, quem é que te dá vitória, quem é que peleja por ti, aleluia. O Senhor dizia no meu coração, aleluia, sabendo, aleluia, quem é a autoridade máxima, agora vai começar a entender com quem deve lidar, a quem deve servir, aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus primeiramente ele mostrou para aqueles que estavam com ele quem era a autoridade, quem é que fazia,
Quantos estão com o Senhor e às vezes quer usar de si mesmo para fazer, para agir, para lidar? Tem coisa, igreja, na tua vida que só o Senhor Jesus para dar jeito, para ter solução. Tem coisa na tua vida que você vai solucionar, aleluia, mas tem coisa que só Jesus pode fazer. E muitas das vezes, aleluia, muitos que estão em volta do Senhor, na casa do Senhor, aleluia, não sabem compreender o tempo de Deus, aleluia, ainda que ora, ainda que jejua, ainda que busca, ainda que prega, ainda que canta, ainda que evangeliza, mas contudo não sabe o tempo de Deus agir, aleluia, porque a palavra do Senhor vai dizer: Jesus estava sentado na casa de uns dos fariseus, aleluia. Quantos no século 21, igreja? Quantos no século 21 estão com o coração longe de Jesus e sentados com Jesus? Quantos estão no século 21 vivendo o evangelho de fariseu? O evangelho que conhece a letra, conhece os mandamentos, conhece as estruturas, aleluia, os estatutos, mas contudo não foi moldado o teu coração, contudo não foi moldado a tua consciência, contudo não foi mudado as tuas ações carnais, aleluia, porque o evangelho de fariseu, aleluia, Mateus capítulo 23, Jesus vai dizer: na cadeira de Moisés se encontra sentado, aleluia, escriba e fariseu. Eles falam, certamente estejais atentos vossos ouvidos, aleluia, no que eles ensinam, e aleluia, o Senhor diz, e é praticar, aleluia, mas não se conformeis com as tuas ações, porque eles só querem sentar nas primeiras cadeiras da sinagoga, eles também querem ser bem vistos e serem aleluia, sendo exaltado, mas o Senhor vai dizer que eles não se movem um dedinho sequer para mudar as tuas vidas. Evangelho de fariseu é aparência, evangelho de fariseu é hipocrisia, evangelho de fariseu é adoração da boca para fora, evangelho de fariseu, aleluia, é feito da carne, não do espírito, aleluia. Evangelho de fariseu, ele quer sentar com Jesus, mas não quer fazer a vontade de Jesus, eles querem ver o milagre, quer receber das bênçãos, mas contudo não almeja o céu. Temos que ter cuidado com o evangelho de fariseu. Meu Deus, aleluia. Aleluia, nós estamos vivendo no século 21, aonde muitas igrejas cessou, aleluia, o ensino da palavra, aonde os falsos, aleluia, mestres, conhecedor da palavra, falsos profetas, têm ido nas congregações levando revelações e profecia, fugindo da palavra, vivendo o evangelho, aleluia, aonde sacia a carne, aumenta o ego, leva a multidão ao alvoroço dentro da casa, mas não há mudança na tua alma, não há mudança nas tuas vidas para com Deus, aleluia, e tem matado o crente do século 21, e o crente sabe. Jesus disse: muitos virão no meu nome, e se não for possível, enganarão até os escolhidos. Por que tem tantos escolhidos enganados? Porque tem tantos escolhidos sentando com Jesus e não entendendo os tempos de Jesus. E a palavra do Senhor Jesus agora começa a mostrar, aleluias, para este povo, que Deus não cura só, aleluia, no decorrer dos outros dias, que Deus tinha tempo marcado, porque para evangelho de fariseu, para Deus fazer tem que ter tempo marcado pelo homem, aleluia, porque se Deus não fazer, aleluia,
O povo diz: eu volto para o mundo. Se Deus não fazer, tem crente que diz: eu coloco, eu fiz prova com Deus. Ei, se tu és justo, faz prova. Se tu és fiel, faz prova. Se tu és, aleluia, servo que serve, faça prova com Deus. Agora, se não vem a resposta porque orou, porque jejuou, ei, volta lá para o joelho de novo. Arrependa-se de novo. E tem crente dizendo que fala com Deus: tanto dia eu oro, tanto dia eu jejuo, se o Senhor não me responder, eu volto para o mundo, eu volto fazer tal coisa. Ei, ainda a misericórdia de Deus ainda alcança muitos crentes. Tem hora que eu fico: Jesus, só o Senhor mesmo para ter paciência. Porque se tem, aleluia, um crente tão disperso, aleluia, que acredita em si mesmo e nas suas teorias, é esse que diz que faz propósito para Deus responder, dando pressão. Em Deus ninguém dá pressão. Em Deus ninguém encosta na parede. Em Deus ninguém tenta. A palavra do Senhor diz que a Deus ninguém pode tentar, e Ele não tenta ninguém. Mas nós somos tentados pela nossa própria concupiscência, aleluia, dando luz ao pecado, ele consumado, aleluia. O salário do pecado é a morte. E aí o crente fica lá enfraquecido, porque não tem resposta, e acha que está sentando com Jesus, mas quando Jesus quer agir, o crente não sabe. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que primeiro Jesus, com aqueles crentes, foi mostrar para ele que Deus trabalha em todo o tempo, que Deus trabalha em todas as horas. O Senhor, Ele é o que compadece, aleluia, Ele é o que tem misericórdia, é Ele que tem o amor, aleluia. Por isso Ele vai dizer: se caiu uma ovelha sua ou um gado teu, e um poço você vai esperar outro dia. Ele já estava dizendo: falta misericórdia para juntar uns aos outros, falta compaixão para auxiliar uns aos outros, falta verdade. O Senhor estava dizendo para eles: se você não consegue compadecer de um animal, mas eu sou Deus que compadeço, aleluia, de quem precisa de socorro, de quem precisa ser liberto, de quem precisa ser curado, de quem precisa ser restaurado, aleluia. Por isso o Senhor dá ordem para aquele homem ser curado, e aquele homem é curado. E o Senhor começa agora a ensinar os teus discípulos. Jesus agora começa a ensinar para quem está sentado com Ele. Jesus agora começa a lidar com este povo, mostrando autoridade. E Ele diz: Deus trabalha em todo o tempo, e em todo o tempo Ele vai operar, mas falta mudança nos vossos corações. Falta tirar as vossas durezas. Aleluia. E agora o Senhor, Ele começa a ensinar agora para eles que para o reino do céu não é só se assentar com Jesus. Ele agora vai começar ensinando para o povo, aleluia. Primeira coisa, Jesus agora ele vai contar uma parábola, aleluia, dizendo a respeito dos convidados. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus Cristo, ele começa a dizer, aleluia, e disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhia os primeiros assentos, dizendo-lhe: quando por alguém fores convidado, as bodas não te assente no primeiro lugar. Não aconteça que esteja, aleluia, que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo que te convidou a ti e a ele, e te diga: dá o lugar a este, e então, aleluia, com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. É a igreja do Senhor. Jesus estava falando
Jesus agora estava ensinando. Ele mostrou aleluia, para os que estavam sentados com ele, aleluia, que precisava de mudança. Agora Jesus começa a dizer para eles: não é o primeiro lugar que se escolhe, aleluia. Ele vai começar a dizer a partir de um convite que foi dado. Ele começa a dizer: a vós já foi dado o convite, vós sois convidado para a festa, para se assentar, aleluia, na mesa, aleluia. Mas quando fordes, aleluia, não busca as primeiras cadeiras. Na sinagoga eles buscavam as primeiras cadeiras, eles buscavam ser visto. Jesus estava dizendo, aleluia, para mim e para ti: não busca se assentar nos melhores lugares nesta terra, não busca, aleluia, os melhores lugares para ti neste mundo, aleluia, porque ele está dizendo, aleluia, o convite foi lhe dado, é para glória, o convite foi lhe dado para se assentar na mesa do rei. Ele disse, aleluia, para eles: se preocupar em sentar nas melhores cadeiras, vai vir mais alguém mais honrado do que ti. Quantos não estão buscando as cadeiras cochoadas, as igrejas lotadas, os altares mais bonitos? Quantos não estão buscando, aleluia, a aparência? Quantos estão correndo? Teve um convite para a glória, teve um convite para o céu, até assentar com Jesus. Mas Jesus está dizendo: não busca os melhores lugares nesta terra, aleluia, porque ele está dizendo: se tu busca nessa terra, aleluia, vai chegar alguém que está lá no último. Ele disse: aquele é mais digno de que quem está no altar. Ele disse: aquele é mais digno de quem está pregando, aquele é mais digno de quem está cantando, aquele é mais digno de quem está fazendo a obra, aleluia. Sabe por que, crente? Porque ele não procurou as melhores igrejas, ele não procurou os melhores altares, ele não procurou, aleluia, ele não procurou a melhor mídia, ele não procurou os melhores status, aleluia, mas ele procurou Jesus e manteve na humildade. Glória a Deus. Aleluia. Jesus estava agora ensinando. Ele estava mostrando, porque o povo só queria sentar com Jesus e buscar os melhores lugares. A sinagoga estava cheia de crente de aparência. Nós estamos vivendo num tempo, o povo está buscando enfeitar, missionária, pastores, irmãos, as igrejas. Tem pessoas que, para chamar atenção, muda até a cor, põe até luzes diferentes, parece mais boate, outros parece mais uma lanchonete. Ei, a casa do Senhor tem mudado o cenário para carne e não para espírito, e para espiritual, aleluia. Mas o Senhor está dizendo: não é tempo de buscar melhores lugares nessa terra. Ah, Deus Santo e Poderoso, o Senhor disse: vai chegar alguém que vai ser mais simples para o olho do homem, vai ser mais simples, mais humilde. Ninguém vai dar valor, mas ele vai estar lá atrás. E a palavra, Jesus disse assim: ó, mas o dono, aleluia, da festa vai ir até você e vai dizer: levanta da mesa, esse lugar não é para ti. Aleluia. Tem alguém mais digno, tem alguém que merece, tem alguém que se preparou, tem alguém revestido, tem alguém preparado, tem alguém capacitado, aleluia. Esse que vem pra cá, tu vais pra lá. Deus Santo e Poderoso, aleluia. Os crentes estão pensando que todo mundo vai sentar nas portas do Cordeiro, está pensando que todo mundo vai estar ali, aleluia, vai sentar com Jesus. Pode sentar aqui na terra, mas na glória, na mesa que ele preparou, aleluia.
quem está preparado, revestido, capacitado. Aleluia. Amada igreja do Senhor Jesus. E Jesus disse desta maneira: aleluia, esta é a primeira preocupação minha e tua. Não busca se assentar aos melhores lugares dessa terra, não. Aleluia. Jesus está onde tem adorador. Não busca as melhores coisas deste mundo, que ele disse: eu não estou nestas coisas. Porque a palavra de Deus diz que para o homem tudo é bonito e perfeito diante dos teus olhos. Aleluia. E a palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, o Senhor Jesus Cristo, aleluia, ele prossegue dizendo desta maneira na tua palavra, aleluias: quando deres um jantar ou uma ceia, não chama teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles tornem a convidar-te, aleluia, e seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijado, manco e cego, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas com, aleluia, mas a recompensa, aleluia, mas recompensado te será na ressurreição dos, aleluia, dos justos. É igreja amada do Senhor, aleluia. Jesus estava dizendo, porque os crentes nos dias de hoje, aleluia, só quer convidar quem tem nome e renome, só quer convidar os cantores que tem nome e renome, porque só quer convidar a igreja que tem placa, que é reconhecida. A pequena está de fora, aleluia, mas quem está reconhecido na mídia está chamando. Vem para a festa, vem para nós, vem nos ajudar, vem adorar o Senhor comigo. Mas Jesus está dizendo: ei, chama lá o pobre, chama lá o aleijado, chama lá o cego, chama eles não vão te pagar, eles não têm nada para te dar, mas vós serás recompensado, é na glória. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia, igreja. Jesus estava agora ensinando, aleluia, os que estavam sentados com ele. Ele estava dizendo: vós vive uma vida carnal, vós vive uma vida de prazeres para si mesmo, de adoração para si mesmo, só faz pensando nas recompensas terrenas. Eu vou fazer porque ganho, eu vou fazer porque recebo, eu vou fazer porque se eu chamo o pastor que se veste bem, aleluia, e conhecido, a igreja lota, então vai ter recompensa financeira, aleluia. Mas não foi lá na esquina convidar o cachaceiro, convidar o drogado, convidar aquele que está lá na prostituição, porque não vale a pena, porque não vai dar nada. É triste. Jesus estava dizendo para os crentes, estava sentado com Jesus, mas vivia vida de aparência, só fazia em busca de recompensa. Quantos crentes não estão vivendo na terra só em busca de recompensa terrena? E Jesus está dizendo: é tempo de mudança. A recompensa é no tempo da ressurreição. A recompensa é junto com o justo. Então entende, igreja. Primeiro Jesus mostrou a autoridade, quem era a autoridade, quem era o dono do tempo, quem operava. Jesus agora começa a ensinar onde tu tem que se assentar, qual é a tua preocupação, a tua recompensa. Jesus está dizendo, não é na terra, mas é na glória. Ele está dizendo: não faça nada para o seu aproveito, mas faz para abençoar alguém. Não espera a recompensa, aleluia, do povo da terra, porque ele tem recompensa para crente. Ai, Deus santo e poderoso, aleluia. Nós estamos vivendo no tempo que Jesus estava vendo lá, com os crentes que se assentavam, as festas que eram dadas no templo, aleluia, entrava muita riqueza, entrava muitas coisas, pessoas fazem campanha, eles não pensam na oração, eles pensam na recompensa.
pensa. Muitos têm feito campanha, não tem nem oração, tem só tema. Mas pensa de quantas pessoas vai vir para dar dinheiro. Aleluia. Quantos vai fazer envelope para colocar Deus depois cheios. Vai ser propósito com Deus, ei. Não pecanha com Deus, não. Não pecanha com Ele, não. Com Ele se resolve na oração. Com Ele se resolve no jejum. Com Ele se resolve na oração. Com Ele se resolve na adoração. E Ele te abençoa. Porque Jesus disse, aleluia, entra no teu quarto e fecha a porta e ora para o Pai que está oculto. E Ele te responderá. Aleluia, todos verão a bênção dele sobre ti. Mas os crentes que Jesus viu naquela época, ainda tem nos dias de hoje. Eles põem campanha para ter recompensa, aleluia, financeira, mas não pensa na oração, não pensa no milagre, na cura, na libertação daqueles que precisam da mão do Senhor. Ai, Espírito Santo de Deus, estamos vivendo um tempo, igreja, que Jesus estava ensinando lá e ensinando para 20 aqui hoje. Mas estamos vivendo o tempo que Jesus está dizendo, eles não conheciam o teu Senhor, eles não conhecem, mas tudo é para o seu aproveito, tudo é para o teu benefício, aleluia. Mas o Senhor está dizendo, tu faz diferente, tu seja diferente, aleluia, tu age diferente, a tua obra será diferente da dele, aleluia. Muitos podem olhar para este ministério e ver pequeno, mas não consegue ver a grandeza espiritual, não consegue ver o agir de Deus, não consegue ver o crente que paga preço, aleluia, porque Deus está onde busca. Oh, aleluia. Ele diz que tem recompensa, crente, e a tua recompensa não é na terra. Aleluia. Ele supre as tuas necessidades para o que for necessário, mas a tua recompensa, ele disse, aleluia, é na ressurreição do justo. Então ele estava dizendo para aqueles crentes, se não for justo, no céu não tem recompensa. Se não for justo, aleluia, no céu não tem galardão. Glória a Deus. E os crentes com Jesus ali olhando, aleluia, sem entender, porque Jesus tem palavra que conserta, Jesus tem palavra que liberta, Jesus tem palavra que transforma, Jesus tem palavra que dá vida, e para dar vida é preciso a palavra entrar no coração. E Jesus sabia que aqueles que estavam sentados com ele, muitos eram endurecidos de coração. E muitos no dia de hoje ainda se aceita com Jesus, mas é endurecido. É duro, não quer mudança. Não, tudo que aparece na rede social, traz para dentro da casa. Traz para dentro da casa porque vai dar lucro. Vai dar lucro, traz, é novo, é neo, aleluia, coloca na casa, mata os crentes, aleluia. Jesus disse, aleluia, cego que via cego, todos caíram no mesmo. E o que tem crente caído no buraco? Porque a palavra de Deus já não entra no coração. A palavra de Deus só dá vida para quem está vivo. Muitos que já estão endurecidos, estão mortos, dizem assim, a palavra não vale nada, porque não sabe valorizar Jesus, não tem reconhecimento da verdadeira palavra, aleluia. Então entende, crente, Jesus ele vai replicar novamente e vai dizer outra parábola aos teus discípulos, aleluia, dizendo a respeito, aleluia, da grande ceia. Começa a entender, igreja, que Jesus ele está falando, ele não está mudando de assunto, a caminhada é reino do céu. Aleluia, a preparação do crente aqui sentado com Jesus é céu, é mudança. Aleluia, Jesus não está mudando de assunto, ele começa do jeito e
que ouvir esta palavra. Aleluia. O nosso lugar não é na terra. O nosso assento não é na terra. Os nossos benefícios não é terreno. Aleluia. Ele começa a dizer, aleluia, a parábola da grande ceia. A grande ceia, o Senhor está dizendo, e ouvindo isto dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado que comerem pão no reino de Deus. Porém ele aleluia, porém ele lhe disse: um certo homem fez um grande ceia e convidou a muitos. Aleluia. E a hora da ceia mandou o seu servo, aleluia, dizer aos convidados: vinde que já está tudo preparado. Jesus ainda estava na mesa. Jesus ainda estava ensinando. Jesus estava dizendo que havia preparado e tinha dado o convite. Jesus estava dizendo para eles: fica atento na palavra, porque é revestimento. Eu estou dizendo para vocês nesta mesa, aleluia, que tem outra mesa preparada na glória, aleluia. Mas a palavra vai dizer: o povo mais uma vez estava ocupado nos seus afazeres terreno. Tenho a minha junta de boi, vou cuidar. Estou com o meu canto, eu vou cuidar. Casei agora, eu vou cuidar. Aleluia, eu não vou não. E Jesus disse: então manda outro, aleluia, vai lá, convida os pobres, convida os mancos, convida o aleijado, convida o cego. O Senhor está dizendo: se quem está na casa não quer entrar no céu, quem está na casa não quer compreender a palavra, ele disse: eu vou pegar quem está na rua, eu vou buscar quem está na esquina, eu vou buscar quem está perecendo, eu vou buscar quem não me conhece, mas a minha casa vai encher, e quem está na casa, é por isso que ele disse: os primeiros, aleluia, os últimos serão os primeiros. Porque ele disse: quem está na casa recebeu o convite, tem tudo. Ele disse: tem uma ceia, tem uma mesa, ela está posta, ela está preparada, mas tem preparação para te fazer, aleluia. Mas ele disse: cuidado, crente, com os afazeres deste mundo, porque perderão a tua posição no céu. Ele disse: tu perderá, aleluia, porque vai buscar ainda quem aqui? Os humildes. Vai buscar ainda quem ninguém dá nada. Ele salvou na última hora o homem que estava ao teu lado na cruz. Reconheceu, era pecador, era ladrão, estava sendo condenado, mas quando disse: Senhor, quando entrares no reino da tua glória, lembra-te de mim. E o Senhor naquela hora disse: hoje mesmo tu estarás na glória comigo. Olha aí, igreja, olha aí, Jesus mandando buscar os que estão perecendo, que ele vai levar para a glória. Quem está na casa pode perder teu assento. Porque os crentes têm arranjado o trabalho dobrado. Tem crente que não vai na oração porque está cansado. Tem crente que não vai porque antes pede oração para ter emprego e depois não vem na oração porque está trabalhando. Aleluia, tem gente que arranja 2 empregos, porque vem no culto, se tornou domingueiro, de repente já não quer mais vir. Agora quando perde tudo, ele todo dia está no culto, todo dia está no ciclo de oração, todo dia está buscando, todo dia ele ora, porque aleluia, às vezes Deus tem que apertar o crente. E quando o crente está na casa, tem tudo. Jesus está dizendo: cuidado com teus afazeres, cuidado com tuas coisas, cuidado com teu esposo, com a tua esposa, com teus filhos. Como tu tem cuidado deles todos e não tem cuidado das minhas coisas, não tem dado tempo para mim. O Senhor está dizendo: cuidado com os teus negócios, porque teu negócio está impedindo tua entrada na glória. Tu não tem tempo para vir para mim. Cuidado com os seus trabalhos, porque seus trabalhos estão te limitando. Tu vem para mim. Aleluia. Oh, aleluia. O Senhor disse: já está tudo preparado. Aleluia. Mas Ele vai chamar. Oh, já imaginou a igreja? Todo dia nós estamos na igreja, adorando, pregando, cantando, louvando, e de repente entra uma pessoa na igreja. Quem estava aqui morre e vai para o inferno, e quem chegou agora vai para o céu.
no inferno, dizendo: Pai Abraão, manda Lázaro molhar a pontinha do dedo na água e tocar na minha língua. Ei, nós vamos estar com o corpo físico queimando. Meu Deus. Mas nós podemos estar com o corpo físico resplandecendo na glória, se eu e você dar ouvido esta palavra e não deixar os afazeres nos impedir de ir até Jesus. Então entende, igreja, muitos vai ser salvos naquele tempo. Você passa por uma pessoa hoje, ela não aceitou Jesus. Você falou, a palavra ficou plantada. Tu pode ir para casa e não acreditar que aquela pessoa vai ser salva. De repente aquela pessoa vai ser salva. Cuidado com a tua vida. Paulo disse: aqueles que estão em pé, cuidado para não. Aleluia. É perigoso, porque a dureza não deixa a gente mudar. E Jesus está falando: cuidado, cuidado, aleluia, para terminar em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O Senhor, Ele disse, aleluia, aos teus servos: ouve os convidados. Ele buscou pessoas diferentes, porque quando o crente não quer ser salvo pela palavra, ele busca outros para ser salvo. Então vamos ter cuidado, que tu tem a palavra, tu tem a mesa, você tem o Espírito Santo, tu tem tudo. Não perca pelas coisas deste mundo. Aleluia. E Jesus, ele diz a última parábola, ensinando ao povo a caminhar para o céu. Aleluia. O Senhor disse a parábola acerca, aleluia, da previdência. Aleluia. Diz assim: ora, ia ele com grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a mãe, a mulher, filho, a irmã, aleluias, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então aqui eu e você já começa a entender. Jesus primeiro, ele dá uma ordem, ele ensina tudo, prepara tudo, mostra o caminho, mostra a libertação que tem que haver dentro de nós, mostra que nós não devemos ser ocupados com as coisas deste mundo e perder o tempo com ele quando ele nos chama. Aleluia. O Senhor agora está dizendo: se eu e você não rejeitar tudo isso que ele falou e nós prosseguir, nós não seremos Deus discípulos. Então é palavra para mim, para ti. Ele disse: eu te dei tudo, eu expliquei tudo na mesa para nós. Agora, se vocês não desfazer de tudo isso e me seguir, aborrecer até tua alma, se for preciso, então não serão os meus discípulos. E o Senhor vai dizer que a rejeição é nós tomando a nossa cruz e seguindo. E qual é a tua cruz? Não é a dificuldade, a tua cruz não é a luta, a tua cruz, aleluia, é salvação. Porque o preço ele já pagou. A cruz agora, antes era pecado, aleluia, era culpada, era condenação. Mas ele te deu uma cruz chamada liberdade, é salvação. Ele diz: toma ela agora e segue. Aleluia. Amém, igreja? Quem tem ouvido, toma, segue ao Senhor, segue em frente, vai adorando, cantando e glorificando ao Senhor, e Ele será contigo a cada dia. E Ele diz mais uma vez no versos 33, aleluia: assim pois qualquer de vós que não, aleluia, renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz a Deus. Em nome de Jesus.